A Bíblia fala que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está alegre hoje? Amém? Vamos fazer uma oração para nós abrirmos a palavra. Curvemos nossas frontes e oremos ao nosso Deus. Pai querido, graças nós te damos porque nós estamos aqui em tão boa circunstância em tua presença, Pai. Nós te pedimos agora sabedoria através do teu Espírito Santo, para que tu venha nos usar, para que tudo que nós formos falar aqui, Senhor, não venha ser por nós mesmos, mas seja o Senhor nos usando. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13. Amém? Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o quê? O azeite. Vamos parar por aqui. A parábola das 10 virgens, Jesus contou uma alegoria que ilustra a nossa necessidade do suprimento do Espírito Santo. Hoje, a igreja, mais que ela precisa hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nessa parábola, Jesus estava observando, Jesus contou essa alegoria e viu que no Oriente Médio era costume realizar-se um casamento à noite, após das 6 horas da tarde em diante, até umas 9, era costume de realizar o casamento. Um grupo de moças virgens, eram escolhidas para ser damas de honra da noiva, e acompanhá-la e esperar a chegada do noivo junto com ela. E não havia hora marcada para o noivo vir, E Jesus, vendo esta cena de um casamento, aplicou esta parábola. E o reino dos céus será semelhante ao quê? Umas 10 virgens, E nesse relato aqui bíblico, 5 eram o quê? Prudentes, e 5 eram nécias. Essas nécias e essas prudentes, elas estavam preparadas, esperando Jesus voltar. Elas não estavam despreparadas, elas não eram estranhas, elas eram conhecidas, E essa parábola é uma representação também da igreja hoje, que aguarda a chegada do noivo, O Senhor Jesus Cristo, o que vem de um país distante para buscar a sua igreja e levá-la à casa do Pai celestial, onde será realizado um banquete nupcial. Amém? E nessa parábola, Jesus também convida que as pessoas estejam com o quê? Com trajes especiais, A gente, quando é convidado para um aniversário, um casamento, ainda mais um casamento que a gente tem que se preparar com roupas belas, caras. Às vezes a gente não tem nem condição de comprar, mas a gente aluga para ir para uma festa assim, E Jesus comparou
que essas pessoas teriam que estar com trajes, né? Os trajes aqui especiais. Um dos trajes especiais era o linho fino. O linho fino. O linho fino representava a justiça dos santos, que revestiram-se do caráter de Jesus. Então, essas virgens, elas todas estavam aguardando a volta do Senhor Jesus. Só que tinha uma diferença, né? O texto vai continuar a dizer aqui que, e tardando o noivo, foram todas tomadas de quê? De sono, né? E adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Essa passagem aqui, uma vez eu estava lá no meu lanche lá, e aí um senhor de outra denominação, ele chegou: rapaz, eu vi você estudando a Bíblia, eu percebi que você é um estudioso da Bíblia, mas vou fazer uma pergunta para você. Você sabe o horário que Jesus vai voltar? Eu falei: não, segundo o próprio Jesus falou, nem ele sabia, nem os anjos, somente o Pai. Mas ele enfatizou comigo, dizendo: eu sei o horário que Jesus vai voltar. Eu falei: é mesmo? Então me mostre na Bíblia. E aí ele foi nesse versículo, 25, versículo 6. Mas à meia-noite, aí ele falou para mim: tá aí, irmão, à meia-noite Jesus vai voltar. Eu falei: é mesmo? Mas você já leu o versículo 13, do mesmo capítulo? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E Mateus 24, versículo 43 fala: considerai isto, que se um pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, nisso, nós vemos que, por nós estarmos estudando as Escrituras, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele anseia nos usar. Eu recebi esse convite em cima da hora, mas eu não disse nem não, eu disse sim, eis-me aqui. Fiquei a manhã toda me preparando até ainda agora. Eu estou aqui, eu acho que estou até com ansiedade, de tanta vontade de estar aqui para chegar o horário. E aí, ele quer nos usar. Então, o Espírito Santo, ele nos usa de uma tal maneira que ele está ansioso para que nós venhamos encher nossas vasilhas. Essas nécias, elas só aparentavam. Muitos nós hoje, eu digo e me incluo também no meio do pacote, muitos hoje só têm a aparência de cristão. Quem sabe, quem conhece, são as pessoas que convivem, a sua esposa, seus filhos, os vizinhos, né? Eles conhecem você, e o que mais conhece você é o Espírito Santo, e Ele está querendo que nós tenhamos um relacionamento com Ele, voltemos à sua palavra. E aqui fala que essas virgens representam o povo de Deus hoje, que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. E são chamadas virgens. Por que são chamadas virgens? Por que nós somos chamados virgens? Deus, em sua palavra, fala por que nós somos chamados virgens. Porque este povo faz parte da igreja verdadeira, da igreja cuja doutrina é pura,
cuja foge da contaminação, é uma igreja que tem os ensinamentos firmados, assim diz o Senhor, não assim diz o pastor. Nós conhecemos as Escrituras porque nós buscamos o conhecimento. Provérbios capítulo 9, versículo 10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é conhecer a Deus. Primeiramente nós temos que conhecer a Deus e depois a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, andou, empoeirou seus pés aqui nessa terra. E aqui ele fala também que as nossas próprias justiças, Isaías 64, versículo 6, fala que a nossa justiça é trapo de imundícia. Quem opera a justiça em nós é Deus, através do Espírito Santo. Ele efetua tanto o querer como realizar, segundo a vontade dele, não a nossa. A nossa vontade é de nos afastar de Deus. Quando nós estamos impregnados com o pecado, a gente se sente indigno de estar na presença do Senhor. E as vestes nupciais, o que significa as vestes nupciais? Simboliza o caráter que todo verdadeiro adorador precisa ter e ser considerado um hóspede digno para as bodas do Cordeiro. A preparação espiritual e a justiça de Cristo é a sua santidade. É necessário para entrar no reino de Deus aqueles que revelarem verdadeiramente o caráter de Cristo. Deus anseia que a sua igreja, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, represente o caráter dele. Jesus ainda não voltou porque ele está ansioso em nos salvar primeiro. Aqui dentro, possa ser, oxalá que não seja eu nem vocês, que está faltando azeite nas suas vasilhas, mas que nós possamos refletir hoje, o que está sendo da nossa vida, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Será que se depois que a gente sai daqui da igreja, a gente está perdendo tempo em novelas, perdendo tempo assistindo jornal, perdendo tempo assistindo qualquer outra coisa, menos estar buscando o reino do céu em primeiro lugar? Porque se nós estivermos aqui somente sentados, nós vamos estar perdidos como aquelas nécias que estavam somente esperando, mas não estavam preparadas. E aqui a Bíblia fala aqui também, observe que todas dormiram, mas as prudentes apenas o quê? Tosquejavam, cochilavam, abriam e fechavam os olhos, enquanto as nécias caíram no sono profundo. Assim é a gente, quando nós não estamos espiritualmente buscando a Deus, a gente fica num sono pesado. Às vezes a gente abre a Bíblia, mal lê um versículo, um capítulo, a gente já bate aquele sono. Não sei se vocês já sentiram isso, né? Mas você fica ali mexendo, se entretendo no celular, você fica horas e horas. É com essa natureza que Cristo veio nos resgatar, a natureza pecaminosa do pecado. Ela nos afasta da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer nos usar. Esse vídeo que nós vimos ali, ó, aquele rapaz, tudo que ele fez ali, ó, isso ali é só uma representação. Mas tudo que aquele rapaz fez ali é os frutos do Espírito Santo.
o amor, a misericórdia, né? O desapego dos bens materiais, né? Até no prato de comida ali que ele tinha, ele deu para o cachorro, né? E o cara lá que estava na lojinha só estava balançando a cabeça. E aqui fala também que a lâmpada, ela representa o quê? A lâmpada representa o quê? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Se essas nécias tivessem estudado mais as Escrituras, elas iam ver que desde Josué, vem sendo dada a sequência, como nós devemos preencher a nossa mente. Josué capítulo 1, versículo 8, fala: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele o quê? Dia e noite, para que tenhais o quê? Cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se essas nécias tivessem acolhido os conselhos da santa palavra de Deus, elas tinham entrado, elas não tinham ficado do lado de fora. E essa mensagem, ela traz um alerta para nós, nesses últimos tempos. A igreja está num momento de mordidão espiritual, ela precisa se reerguer com mensagens que mexam, que nos incomodem mesmo. Nós precisamos não mais chegar aqui nos púlpitos e pregar histórias. Nós temos que pregar profecias, pregar a volta de Jesus, pregar Daniel, pregar Apocalipse, revelar a verdadeira vontade de Deus para nós, para que nós venhamos sair do estado que nós estamos. Eu estava nesse estado, eu não estou me tirando do meio não, eu também estava nesse estado, mas pela misericórdia de Deus, Deus está todos os dias me dando oportunidade para que eu possa buscar Ele, como Isaías fala, Isaías 55, versículo 6 fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus, Ele quer nos salvar. E mais a maior diferença entre as duas classes, entre as prudentes acumularam uma reserva extra de azeite, enquanto as nécias deixaram que o azeite quase acabasse nas suas lâmpadas. Naquele tempo, as lâmpadas eram conhecidas como lamparina. Alguém já viu, né? Lamparina, né? E eram feitas de barro, né? Algumas eram feitas de barro e essas mais modernas já eram de ferro, né? Então, eram formadas por barro, onde se depositava o óleo, e num bico, um pavio feito de tecido, que sugava o óleo para queimar e produzir luz, né? E com o tempo formava assim no bico dela um morrão, que só saía se raspasse, né? Esse morrão, trazendo no sentido espiritual, aquela cinza que ficava no bico é os nossos pecados. Os nossos pecados que nós nos apegamos, que os crentes de hoje nós nos apegamos. E precisamos ser espevitados, precisamos tirar, abandonar os pecados, para que a luz volte a brilhar na nossa vida. Amém?
E uma maneira de que nós temos para fazer com que essa luz volte a brilhar: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para os meus caminhos. João capítulo 8, versículo 12. Se vocês quiserem conferir aí, João capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João capítulo 8, versículo 12. Amém? De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O conselho é esse, é seguir Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 5 e versículo 6 fala: entretanto, aquele que guarda a minha palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. E aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Cristo andava na humildade, Cristo andava servindo. Em vez dele ser servido, ele servia. Nós também temos que servir. O morrão, no sentido que nós falamos aqui, é os nossos pecados. Mas Deus anseia que nós nos aproximemos dele, para que assim nós nos fortaleceremos e encheremos as nossas lâmpadas. E o texto fala aqui ainda lá em Mateus capítulo 25, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Queridos, ninguém pode dar o azeite espiritual para o próximo. O azeite espiritual é uma vida íntima que você leva até você descer à sepultura com Cristo. E naquele momento elas pediram para que elas pudessem emprestar para elas. E elas falaram: não, para que não nos falte. Vai lá nos mercados, compra. E elas foram. A grande lição aqui é que enquanto nós tivermos a oportunidade de acordar todos os dias, busquemos o Senhor em primeiro lugar. Busquemos o reino do céu e a sua justiça. Essas coisas que a gente fica se apegando em bens materiais, nós podemos até sonhar com as coisas desse mundo, mas nós não podemos colocar as coisas desse mundo como foco. O foco não é isso. Um dia os discípulos mostraram as grandezas do palácio, e Jesus falou: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Eles estavam com o pensamento de que Jesus ia estabelecer o reino deles naquele lugar. E Jesus falou que o meu reino não é desse mundo. E o nosso também. Se nós nos acostumarmos a amar esse mundo, a gente vai se perder. E pior, vai se perder conhecendo a verdade. Não adianta nós só estarmos aqui, pregando. Nós temos que viver isso que nós pregamos. Nós temos que nos dispor. Nós temos que empoeirar os nossos pés. Nós precisamos falar que Jesus está voltando. Nós somos o povo do advento. Nós não somos qualquer um, não. Nós somos o povo que aguarda a volta de Jesus. Nós temos a certeza de como Jesus vai voltar. Enquanto muitos estão aí achando
que é só ir nas igrejas buscar curas, milagres. Não é isso, o Evangelho não se resume a isso. Jesus via sim as pessoas ali que estavam necessitadas. Ele curava as pessoas, mas o foco não era aquele. O foco era a salvação das pessoas. Enquanto as pessoas estiverem com essa mentalidade que o Evangelho só se limita apenas a essas coisas, Paulo fala em uma das suas cartas aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque o que Deus tem preparado em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui fala também, assim como parasita. Sabe o que é um parasita? Que anda grudado, só sugando. Assim como um parasita, os maus costumes aderem-se à nossa vida, a ponto de não termos mais a percepção do pecado. Estamos tão envolvidos pelos atrativos, pelos entretenimentos, que não sabemos mais distinguir o que é edificar com o que é danificar o caráter. E nem percebemos e perdemos o nosso tempo. Perdemos o nosso tempo. Roubamos a comunhão com Deus. Não há luz na alma, pois sem o Espírito Santo não há fé, nem amor, nem vida espiritual. Podemos até ter a Bíblia na mão, mas se não vivermos suas verdades e não estivermos cheios do Espírito Santo, nossa luz estremelecerá. Vigiai, versículo 13 de Mateus 25, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Nesse momento a gente vai ouvir um hino especial. Sabemos também que daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos para os nossos lares, mas nenhum tem a certeza de que amanhã vai acordar. Eu não tenho a certeza que eu vou acordar amanhã. Eu tenho a certeza que hoje o Espírito Santo está apelando no meu coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7 fala: pois assim como diz o Espírito Santo, hoje, agora, nesse momento, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Nós estamos aqui buscando sair desse mundo de mazela, de doença. Todos os dias tira a vida de pessoas que nós amamos. Senhor, tem misericórdia da gente, Pai. Nós estamos tão apegados aos nossos pecados que a gente parece que não quer abandonar, Senhor. Nós parece que estamos nos conformando com esse mundo. Nos ajuda a abandonar esse mundo. Nos ajuda a olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, Pai. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Nos leva até os nossos lares em paz e segurança. E nos dê uma semana sob a Tua companhia, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. E a igreja diz: amém.